Olá, bom dia, tudo bem? Estamos aqui prontos para mais um encontro de apoio a você que empreende em família, a você que tem aí os seus negócios sendo geridos por você e pela sua família e que busca a cada dia mais por novas soluções, por novas formas de gerir, por novas formas de se comportar para que tenha aí cada vez mais harmonia e sucesso nos seus negócios. Hoje nós estaremos aqui com a Laís Vieira, que é uma grande amiga e uma super profissional, que fala em específico para mulheres, para mães que desejam ter mais tempo, até mesmo para si, né? Porque nós que somos mães, empresárias, a gente consegue cuidar de tudo e de todos, e às vezes a gente acaba até se deixando de lado um pouquinho e desequilibrando, né? Essa balança, porque a gente precisa cuidar dos nossos filhos, da nossa casa, dos nossos negócios, da nossa vida, da nossa família, e nem sempre é fácil, né? Dar conta aí de orquestrar todos esses papéis. Então a gente vem com uma série de encontros por aqui, seja muito bem-vinda. A gente vem com uma série de encontros com temas em apoio, né? A você que está empreendendo em família. Já falamos aqui sobre uma gestão financeira inteligente, falamos sobre investimentos, falamos sobre marketing digital, falamos sobre constelações sistêmicas e familiares. E hoje com o tema gestão do tempo e produtividade para as mães aí que empreendem, que têm seus negócios e que precisam orquestrar, né, todos esses papéis. Eu vou convidar aqui a Laís para estar conosco. Ela que tem aí uma história já enorme de apoio, né? A muitas mães, ela tem uma mentoria muito bacana para mães que buscam aí ter uma vida equilibrada, né? Com autocuidado, com cuidado dos seus negócios, com cuidado dos seus filhos. Bom dia, Laís, tudo bem? Oiê, bom Ai, que dia, tudo bem? felicidade em estar aqui. Bom demais, muita gratidão, viu? Muita gratidão Imagina, Rei, pelo é um seu prazer estar aqui tempo, com que eu sei que você. é mega escasso aí também, mamãe de dois, que cuida de milhões de coisas ao mesmo tempo. E se vocês, mães, escutarem alguma criança gritando por aí, tem criança aqui do outro lado da porta, tá? Que tá Aqui ali, também tem duas que mamãe! acabaram de acordar. Então, assim, aqui é ao vivo, prático e real, né? É verdade. Como as Nosso mamães que momento estão aí do real. outro lado, né, Rei? Sim, sim. E aí eu vejo que hoje, né, Laís, e daqui um pouquinho você se apresenta, conta pra gente um pouquinho do trabalho lindo que você vem desenvolvendo e sendo luz a tantas mães, né? Mas hoje mais que nunca a gente precisa dessa gestão do tempo, né? A gente não foca Uhum. nem em ser tão produtiva, porque a gente também precisa se permitir a entender o momento que a gente está vivenciando. Então é uma Sim. produtividade mesmo cadenciada, dentro do limite, dentro do possível. Mas Uhum. é gerir, né? O nosso Sim. tempo dentro aí desse papel de mãe, do papel de empresária, do papel de cuidar do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. E a gente ainda Uhum. tem muitas mães aí, infelizmente, padecendo, né, com seus filhos em hospitais, ou com suas mães, ou com seus esposos, com algum ente querido, com algum familiar. Então, assim, isso desestrutura, né, emocionalmente. Estamos vivendo uma fase que não está fácil para ninguém. Então, queremos aqui de todo o coração trazer hoje algumas dicas. Vai ser um bate-papo mesmo, bem informal. Você que está aí nos acompanhando, muita gratidão pela sua presença. Podem nos mandar pergunta a qualquer momento, tá? A gente não vai ter horário de explicação, horário de pergunta, não. Aqui é de mãe para mãe mesmo. É dentro do nosso tempo, da nossa realidade. A Laís vai contar um pouquinho aqui pra gente de todas as dicas que ela vem trazendo aí para suas clientes, né? Que também estão vivendo essa mesma loucura que nós.
Então, assim, fiquem à vontade, tá? Sejam todas muito bem-vindas, vocês que estão aí presentes conosco, vocês meninas e meninos, né? Que eu tô vendo aqui que temos meninos também, isso é muito bacana, até mesmo para que vocês consigam apoiar, né, as mulheres em casa, a mãe, a esposa, a irmã. Então, assim, a gente precisa realmente de uma força-tarefa incrível para que a gente consiga hoje manter aí um mínimo de organização possível dentro dessa nova realidade, né? E o mínimo de Uhum. produtividade possível. Então, Laís, seja muito bem-vinda, fique à vontade, você está em casa. Obrigada, Rê. Novamente, assim, agradecer pela oportunidade de estar aqui, contribuindo com a sua audiência, né? Junto com você, você é uma grande parceira, tenho muito carinho pela sua vida, tá bom? Então é Ai, muito especial estar gratidão. aqui com vocês. E sobre o nosso tema, né? Sobre o nosso assunto, eu queria começar, assim, dizendo que às vezes a gente tem um erro conceitual sobre o que significa produtividade para mulheres e para mães, né? Se a gente abraçar aquela primeira noção que a gente tem sobre esse assunto, produtividade pode nos causar uma certa repulsa. Porque pode parecer algo que vai me controlar, que vai me deixar engessada, que vai me fazer ser uma pessoa focada só em fazer, fazer, fazer. E a questão, né, não é essa, a nossa necessidade não é essa, né? Organização do nosso tempo, produtividade pode ser leve, pode ser do nosso jeito, pode ser com a nossa cara. Produtividade não é para a gente fazer um monte de coisas, chegar no final do dia e ticar uma lista. Não é isso. É para que a gente tenha liberdade e consiga focar naquilo que é mais importante, enquanto, ó, segura aí na cadeira que eu vou falar que talvez alguns achem estranho ou não concordem, né? Focar no mais importante enquanto fica um monte de outras coisas sem fazer. Sabia? Né? Porque nós não temos que dar conta de tudo. Laís, como assim? Você não é a mulher que fala do dar conta de tudo? O dar conta de tudo que eu menciono é aquele tudo, Rejane, que eu defini para mim como sendo as guerras que eu vou me envolver a cada dia. Ah, eu vou me envolver com a guerra da aula online, né? Eu vou me dedicar a ela. Eu vou me dedicar à guerra do alinhar a comunicação no meu relacionamento, porque eu preciso dividir responsabilidades, né? Estar bem, porque estamos todo mundo em casa o tempo inteiro já há um ano. Então, essa produtividade tem a ver com você saber o que é mais importante para você. Quais são as guerras que você vai colocar ali sangue, suor e lágrimas por elas, enquanto outras guerras ficam ali, ó. Nossa, Laís, vai ficar tarefa por fazer, vai ficar coisa aqui pendente? Vai. Sabe por quê? Porque nós somos humanas, não somos máquinas, né? Produtividade com leveza não é você chegar no final do dia, da semana, do mês e falar assim: nossa, zerei o jogo, zerei na vida, não tem nada me esperando. Demite esse pensamento porque esse dia não chega, né? E Eu é acho que se a gente frustrante está pensar falando assim, de. né? Na verdade, é Eu acho que se a libertador gente. essa sua fala, porque eu vejo que por muito tempo eu mesma quis dar conta de ticar tudo, de não deixar nada para trás. Mas tudo que a gente Uhum, acolhe, que a gente pensa quando a gente não tem essa prioridade clara, né? Tudo que eu tenho no meu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Se eu quiser dar conta de tudo isso no meu dia, na minha semana, no meu mês, eu não vou conseguir e eu vou gerar uma frustração imensa. Muito libertador sim, essa sua fala. sim. Frustração e aquele sentimento de que você não é o suficiente, né? Aí o contrário também é verdade. O que a gente tem que prestar atenção? Não é porque agora eu entendi que eu não tenho que dar conta de coisas que não estão dentro da minha escala de prioridade, que eu vou deixar a Deus dará de qualquer jeito, porque da mesma forma você pode ficar frustrada, né? A Verdade. frustração vem quando a gente você tem certeza que você não está dando conta, que você não está atendendo minimamente aquilo que é mais importante para você. E nós estamos num momento que grita, né? Essa questão. Grita essa questão. Então, nunca foi tão essencial falar de organização, de cuidado do nosso tempo,
do que o momento que nós estamos vivendo, porque isso vem para nos ensinar, né, de todo esse caos. Quais são as demandas que você vai realmente colocar seu foco, colocar sua atenção? E a nossa maior dificuldade, Rê, em relação à organização desse tempo, são dois pontos. A gente consegue resumir a nossa fala aqui, né? Abrir ela em vários campos, mas baseado em dois pontos apenas. Se você focar em ter atenção a esses dois pontos, você vai ter entendido muito, né? Que é quais são as minhas prioridades, né? O que é mais urgente, né? O que eu preciso resolver para me trazer sossego, me trazer paz, e o que me distrai nessas prioridades. Tem um monte de coisas legítimas na nossa vida que nos distrai das nossas prioridades. Vou trazer um exemplo aqui muito prático em relação a essa questão de pandemia. Atender, acompanhar as questões das atividades das crianças na escola, que agora com essa coisa de lockdown quase que no Brasil inteiro, retomou, né? Então, aí tem sua casa, aquela coisa da ordem na casa, o relacionamento. A gente consegue estar presente em todas essas frentes ao mesmo tempo? Ninguém consegue. Não acontece isso com ninguém, né? E às vezes, vamos pensar assim, ó, a casa, eu escuto isso muito das mães, né? A casa, a ordem da casa, a ordem do lar, às vezes tira o nosso sossego, né? Tira a nossa paz, é algo legítimo que você precisaria dar atenção, mas tem uma outra coisa aqui que tira seu sossego ainda mais, né? Não conseguir acompanhar as atividades das crianças ou coisas pendentes no seu trabalho. Então, vez por outra, você vai ter que olhar para coisas legítimas, coisas importantes e eleger, né? Qual que é a mais urgente para E é você? bacana você falar disso, porque a gente tem mães, né, aqui, as mães que a grande maioria das minhas clientes, né, que são empresárias, né, que estão aí dentro de empresas familiares, que acabam colocando tudo no bolo, né? Ah, eu tô cuidando da empresa, tô cuidando da família. Ou se eu tô cuidando da família, eu preciso de equilíbrio com a empresa, porque tá tudo num bolo só. Uhum, Mas assim, a gente precisa eleger é, momentos, é isso que a Laís está trazendo, né? Nesse momento, eu sou a mãe, eu sou a esposa, ou nesse momento eu sou aqui a gestora desse negócio, né? Ou nesse momento eu estou aqui para liderar, para apoiar também os meus colaboradores, porque aí é uma gama de papéis, né? Eu preciso ser mãe, eu preciso ser esposa, eu preciso ser filha, eu sou madrinha, eu sou vizinha, eu sou líder. Eu sou gestora dentro de um grupo. Então, assim, são muitos os papéis. E se a gente não colocar a prioridade, né, do dia, ou da semana, ou do mês, a gente acaba enlouquecendo, né? E eu vejo que sim. muito nas empresas familiares, a gente tem muitas mulheres, em especial ali à frente do financeiro, sabe? Que Uhum, são, ambientes que não param, né? Que elas precisam dar conta de estar ali no coração da empresa ou que seja na linha de frente de produção, que seja na linha de frente do atendimento. Então, são mulheres que hoje estão, assim, literalmente enlouquecendo, porque ou eu preciso, ou meu negócio parou, eu preciso encontrar estratégia para fazer ele rodar. Junto de uhum, tudo isso, cuidar dos meus filhos, da aula online, da minha casa, ou se o meu negócio não parou, se eu sou um negócio essencial aí, tá rodando, só que precisa de cuidados essenciais, né? Com a minha uhum, equipe, com uma nova dinâmica, com uma nova logística. Então, eu preciso pensar em muita coisa ao mesmo tempo. E aí, depois, Laís, se você tiver alguma dica, assim, de organização mesmo, ou algum uhum. aplicativo, ou alguma forma de anotar, alguma forma de se organizar, Eu separei algumas aqui pra não gente. durante uma semana, ou não durante um mês, ou não durante um dia, para que a pessoa consiga, já que ela está nesse emaranhado, né, de ter que cuidar da empresa, seja de promover essa empresa num momento de lockdown, ou de cuidar dessa empresa que está num pleno movimento, mas num momento de cuidado, né? Cuidar de Uhum, filho que está sem escola, cuidar da casa. Aí vamos ter mães que ainda têm um apoio em casa, ou de uma babá, ou de uma funcionária uhum, doméstica, né? A gente já tem mães que não têm. A gente tem mães que têm condição de ter, mas não quer uma pessoa dentro de casa por cuidado, né?
pelo Uhum. distanciamento. Pelo momento, né? Então, assim, a gente tem aí várias realidades que são distintas, mas que no final de tudo é uma só. É uma mulher tendo que dar conta de muitos papéis ao mesmo tempo e sendo mais demandada que nunca, né? Porque tem que estar Uhum. atenta ao noticiário, tem que estar atenta ao que está acontecendo. Ontem mesmo recebi umas mensagens aqui. Rejane do céu, amanhã, além de tudo que eu tinha para fazer, ainda vou atrás aqui de uma vacina X para fortalecer pulmão, que eu fiquei sabendo que eu quero ver se isso faz sentido, não faz sentido para minha família. Então, assim, é uma enxurrada de informação e uma enxurrada de eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, né? Porque eu tenho que prevenir, eu tenho que remediar, eu tenho que acudir. Uhum. Então, assim, se a gente não tiver um mínimo de organização, a gente enlouquece, né? É E aí, verdade. Laís, você traz com muita maestria, né, essa questão do cuidado mesmo, de saber que a gente não vai dar conta de tudo e de eleger aí prioridades. Isso aqui Sim, me aproxima, me distancia do que é daquilo que eu tô querendo urgente para construir, hoje, para né? essa semana, né? Uhum. Pode Uhum. continuar aí, só para Ontem, contextualizar um pouquinho aqui para você. ontem pela manhã, Rê, eu estava vendo um jornal local aqui e estava passando uma matéria que eu achei muito interessante e pertinente porque a gente está falando aqui, né? Uhum, Falando sobre a síndrome da Mulher Maravilha na pandemia, né? Que é a uhum, gente tentando estar em todas as frentes, procurando, assim, atender o máximo de coisas, mas esquecendo de olhar para nós mesmas, né? uhum, Esquecendo de fazer uma pausa necessária para perguntar o que que realmente faz sentido. E eu me lembrei de algo que eu compartilho aqui com as minhas alunas sobre essa questão do que realmente faz sentido. Quando a gente está atarefada, sobrecarregada demais, às vezes você não tem essa pausa para se questionar o que faz sentido e você entra num modo assim, fazer, né? uhum. Estou focada em fazer, 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 e a gente não consegue ter discernimento assim do que é urgente, o que é importante, o que precisa ser eu, o que pode ser delegado, o que tem que ser deixado para lá, né? Uhum. Às vezes um monte de coisas pode ser deixado para lá. Ah, vai ter um problema? Pode ser que tenha, mas a vida, gente, às vezes é um perfeito descontrole, Sim. né? Uma das coisas, dentre algumas dicas que eu separei aqui, essa questão da gente abrir mão do controle, de querer que as coisas estejam todas dentro de uma ordem, tudo certinho, né? Um perfeccionismo que gera em nós ansiedade. E a ansiedade também é um ladrão de tempo que nos rouba o momento presente, né? E antes de Verdade. eu passar aqui para a questão das dicas mais práticas que eu separei para a gente, algo importante que eu considero é cada uma de nós saber responder assim, ó, Rejane, qual que é a minha medida de realização no meu trabalho, de cuidado no meu trabalho, qual que é a medida de maternidade, qual que é a medida de relacionamento de vida afetiva, porque quando a gente fala assim, ah, eu quero tudo, quero que seja equilibrado, isso não soa muito prático, porque falar assim, não, eu quero que seja equilibrado, mas o que significa para você esse equilíbrio, né? Eu até uso a palavra equilíbrio, mas só por questão didática, mas na prática mesmo, o equilíbrio ele não acontece. O que acontece no lugar do equilíbrio é um balanceamento, porque quando a gente fala assim do equilíbrio, você pode imaginar, eu fico, sei lá, 8 horas dedicadas ao meu trabalho. Aí, para estar equilibrado, se a gente for levar ao pé da letra a palavra, você precisaria de outras 8 horas, né? Dá essa De, impressão de que eu tenho que ter a mesma medida para tudo, de né? que de que tem que estar igual. Equilíbrio é isso. Você lembra lá da figura da balança que está equilibrado, mas não existe equilíbrio porque a gente não ocupa todos esses papéis juntos ao mesmo tempo. O que existe é um balanceamento. Agora a gente está aqui na sessão profissional. Do outro lado da porta tem a seção mãe que está desequilibrada. Por quê? Você não está lá, né? Quantas Verdade. vezes já deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo, de estar num atendimento, de estar numa live, de estar num compromisso, e seu filho chorou, chamou por você, você não podia ir. Aí vem aquela questão da culpa, né? Nossa, eu tô aqui, mas eu devia estar lá, tá desequilibrado. Não, tá no momento do balanceamento, tá tudo bem. Daqui a pouco você fecha essa porta aqui
e vai lá balancear e atender a outra frente, né? Quando a gente lembra disso, as coisas ficam mais leves, que você não tem necessariamente que equilibrar, ficar igual. O que você precisa é definir para você qual que é essa medida de maternidade, de carreira, de autocuidado, de bem-estar também, que é aquilo que a gente deixa lá no final da lista, né? Se sobrar tempo, né? Aí eu faço algo por mim e esse tempo nunca sobra. Então, eu considero fundamento cada uma de nós responder isso, né? Qual que vai ser a medida, a régua que vai definir para você que você tá bem em cada um dos seus papéis. Mas bora aqui para umas dicas. Quem quer dica aí, comenta com a gente. Vamos Quem lá. quer dica prática aí para a gente Temos começar aqui alguém que a queira, organizar coloque esse sim pra tempo? gente aí nos comentários. Quem quer alguma Coloca dica perguntas também, prática, pessoal, para a gente podem poder mandar trazer algo bem perguntas, viu? alinhado, né, Rê? Vamos lá, então. Uma questão que eu coloquei como sendo a primeira aqui para a gente é lembrar que a organização desse tempo, desse dia, não começa quando o seu dia inicia, né, Rê? Para nós mães, quem aqui já ouviu falar do livro lá Milagre da Manhã, né? A Rê já ouviu falar do livro do Milagre da Manhã? Quando eu vi aquele livro, eu pensei, gente, se eu fosse escrever esse livro para mães, ia ter outro nome. Eu ia chamar o Milagre da Noite, né? Porque o nosso caos, a Começa à gente que é noite. mãe, Começa começa na à noite noite, não anterior. começa na noite anterior, né? Com, com o cuidado de encerramento desse dia, acompanhar filhos, a gente chega do trabalho, aí tem outro trabalho, outras coisas para dar atenção, então eu chamaria de milagre da noite. E por que milagre da noite? O meu milagre da noite aqui, ele precisa começar com a gente sabendo, né? O que vai acontecer no dia de amanhã, Regiane? Né? Se a gente separar 15 minutinhos, que seja, né? Para você ficar com você e responder o seguinte: se eu fosse colocar 3 prioridades para o dia de amanhã, né? 3 a 5, 5 eu acho muito, eu gosto de pensar em 3, né? 3 prioridades para o dia de amanhã. Quais seriam essas prioridades? Você planejar o seu próximo dia à noite é uma coisa tão simples que às vezes a gente não faz e evita muitos problemas. Por quê? Se a gente acorda junto com as demandas que vêm, com as urgências que aparecem, a gente é atropelada, né? Porque todo dia tem um monte de coisa para você atender. Tem um monte de coisa para você dar conta. Se você não souber o que é mais importante você responder naquele dia, você vai chegar no final, hoje, por exemplo, é sexta, final da sua sexta-feira, no final da sua semana, você vai falar assim: nossa, mas eu fiz tanta coisa e parece que eu não fiz nada. Né? Por quê? Porque a gente entrou no modo responder urgência, atender, apagar incêndio, e não conseguiu sair do lugar e ver de concreto o que você tinha se programado a fazer e realmente Na fez, sua né? fala, eu lembrei bem daquela frase, né? Que se ocupar não é produzir, né? Ocupação eu tenho o Exatamente. dia inteiro. Se eu olhar para os lados, eu tenho que fazer o tempo todo. Mas como é que eu estou produzindo, né? Se eu estou fazendo algo que seja realmente prioridade para mim. Mas como é que eu posso fazer a minha Uhum, prioridade, né? Avaliando isso com antecedência. A gente teve até uma uhum. perguntinha aqui. Qual a diferença de uma casa organizada de uma casa limpa? Ah, bora responder essa pergunta então. Qual que é a diferença de casa organizada para casa limpa? Aqui eu convidaria até a Fabi para poder falar para a gente, né? A Sim. Fabi é uma parceira nossa que tem muita propriedade nessa área, lá, colega nossa da BPW. Agora, não sendo a Fabi, falando aqui da minha vivência, aqui nós temos muito mais casa organizada do que casa limpa, né? Eu vejo que essa organização é aquele mínimo que você precisa para ver as coisas em ordem e fluindo, né? As coisas estão no lugar, você consegue fazer o que você precisa, né? Agora, a limpeza já é algo que exige, né? Mais tempo, mais dedicação. Aqui, se eu focar em limpeza, eu não faço nada, né? Fica ali só arranhando casa Porque, na e a verdade, a gente limpeza ela acaba. é uma limpeza eterna, né? Você terminou de limpar, você tem que Exatamente. limpar de novo. Você terminou um canto, você olha para o outro, vamos começar tudo de novo. Então, essa Exatamente. organização aí é o mínimo que você encontre as coisas, né? Que as coisas Uhum. vão sendo colocadas no lugar e essa organização é importante também lembrar que ela tem que ser realizada por todos da casa, né? E não só pela Sim, mulher, porque senão a mulher sim. entra no caos. Porque senão a galera E sai desorganizando e só um para organizar não dá.
Mas Nesse tempo que a gente está vivendo, tem muito disso também, né, Rê? Dividir. Gente, isso tem a ver com casa, tem a ver com empresa, tem a ver com a vida, tem a ver com tudo. sim, Dividir responsabilidades, você entender que você não é a Mulher Maravilha que precisa tomar a frente de todas as coisas, né? E a gente meio que tem essa tendência de querer controlar o cosmos. Depois você traz a Fabi aqui para poder falar um pouquinho mais sobre isso, Rê. vou trazer sim. Então, voltando lá no nosso milagre da noite, né? Então, uma dica que eu acredito que nos ajuda demais é fazer esse planejamento anterior, né? Não ir Uhum. para sua cama com o seu celular. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, não tem tempo para mim, não consigo dormir, não consigo descansar, e a gente está indo dormir com o celular. A gente está ficando assim o tempo inteiro ali consumindo informação quando você deveria estar descansando. E nesse período que a gente está, às vezes, consumindo informação que te deixa ali desacreditado, né? Da vida, do trabalho, dos negócios. Consumindo essa informação, às vezes perdendo de vista, de perspectiva, o que você pode fazer para poder melhorar seus resultados, né? Aqui Uhum. em casa, Rê, desde que começou tudo isso, a gente fez uma escolha, né? Que é ser muito seletivo em relação à informação que a gente Ótimo. consome, porque toda vez que eu foquei em, nossa, ver demais, me atentar demais a tudo que estava acontecendo, a palavra é essa, assim, vem um certo desespero, né? Um Eu desespero. tava comentando sobre isso ontem aqui. Eu escolhi para mim. É lógico que a gente tem que se manter informado, né? É uma realidade Uhum, difícil que nós estamos enfrentando, não dá para negar isso. Mas eu tenho desistido de assistir TV, sabe? Principalmente jornais da uhum, TV, porque me deixa muito para baixo. Me deixa muito para baixo e eu acabo não conseguindo fazer o que eu preciso fazer. Então, assim, é uhum. lógico que a gente tem que escolher aí um canal, né? E nos mantermos informados por esse canal, seja ele na internet, seja ele na TV ou no rádio. Um canal que você tenha ali afinidade com isso, mas com aquele meio, né? Com aquele filtro. Mas se você quiser ficar vendo tudo o tempo todo, a enxurrada de mensagem no WhatsApp, um monte de coisas sensacionalistas da TV. Então, assim, porque a gente sabe que a mídia, ela tem o seu retorno financeiro em cima de notícias sensacionalistas, né? Então, eu tenho que Uhum, ter um canal que eu confie que seja sério, que seja seguro, para eu me manter atualizada, porém me livrando aí de um monte de coisas que são produzidas para ter audiência, né? uhum. E senão aquilo ali acaba se tornando um ladrão incrível de energia e nos levando Sim, ainda mais para baixo, né? sim. E até porque, né, de toda essa informação que chega pra gente, quais delas que você realmente tem controle, que você pode interferir, que você pode fazer alguma coisa sobre aquilo? Tem um monte, acredito que a maioria, que não estão no nosso controle. Então eu fico consumindo aquilo demais e às vezes me traz tristeza, angústia, desespero, e eu começo a perder de perspectiva o que está no meu controle. O que está no meu controle? Cuidar da minha saúde mental, emocional, né? Uhum, Resguardar, às vezes, a minha casa, os meus filhos, de uhum, como que eles estão se sentindo em relação a tudo isso, o meu negócio, minha empresa, como que eu vou me reinventar. Quem está com a mente muito focada no negativo, na escassez, por conta daquilo que você escolheu nutrir, né? Os seus pensamentos, a informação que você escolheu, você não vai conseguir produzir. Não dá pra gente ter uma vida produtiva com uma mente negativa e escassa, que tem tudo a ver com a informação que você consome. Ah, é, Laís, isso tem a ver com gestão de tempo? É, gente. Lembra que eu uhum, falei? Gestão de tempo é sobre prioridades e distrações, né? Às vezes esse excesso de informação está distraindo você daquilo que você tem realmente controle, aquilo onde você vai colocar o seu foco, né? Então, atenção com essa quantidade de informação que aparece, seleciona o que que você realmente está consumindo, e até mesmo quem escolher por consumir zero, eu tenho certeza que vai chegar alguém e vai te contar, né? Porque eu já testei. Não, vou consumir zero informação sobre esse assunto. Chega as pessoas para te contar e te deixar atualizado. Então não fica uhum. preocupado se você vai ficar alienada das coisas que estão acontecendo, porque você não vai ficar, porque a galerinha
não deixa você. Verdade. Às vezes a gente até quer, né? Nossa, quero ficar alienada desse assunto aqui, mas a galera não deixa você ficar. Então não se preocupe com isso. E olha só, como a gente tem aqui a gestão do tempo até do nosso encontro, convido a vocês a deixarem aqui as suas perguntas para a Laís, que nós temos mais 10 minutos para estarmos juntos aqui, viu? Exatamente. Continuando aqui então, Rê, agora que eu entendi sobre o nosso milagre da noite, né? Vai Adorei. começar o seu dia seguinte, né? Vai começar aí o seu milagre da manhã, né? Vai começar a vida de verdade. Então, para nós que somos mães, mulheres, qual que é a oportunidade que você tem de cuidar de você? Ó, o Davi passando por aqui. Tudo bem, Davi? Bom dia. Davi também fala bastante sobre esse assunto. Bacana. Uma questão que a gente tem em relação ao início desse dia, né? Uma queixa, assim, praticamente 100% das mães, das mulheres, não tenho tempo para mim. Se você não começar o seu dia reservando esse tempinho para você, achando que, eu vou deixar para o final do dia, vou deixar para outro momento que vai sobrar, nunca vai sobrar, né? Esse tempo não chega. Então, algo que sempre que eu pratico funciona, e às vezes, assim, pode ser um desafio gigantesco para você, mas quando você fizer, você vai ver o quanto vale a pena, é você dedicar aí 15 minutinhos que seja para você cuidar de você logo no início do seu dia. Não estou falando de você entrar no clube das 5 da manhã, sabe? Não é nada disso. Não significa que a gente tem que entrar dentro dessa regra de, às vezes, modismos que estão por aí. É você pensar em o que eu preciso fazer para cuidar de mim minimamente, né? Desde que o meu dia começa. Às vezes as mulheres estão assim, eu queria fazer uma academia, Regiane. Eu queria voltar a ler, voltar a estudar, não sobra tempo. O nosso perfeccionismo diz para você que você tem que ir lá e ficar 1 hora fazendo atividade física. Você tem que ir lá e ler um livro de capa a capa, né? Você tem que ter 2 horas sem interrupção, sem criança te chamar, né? Ó, não precisa ser assim. Comece usando aquilo que você tem. Às vezes o que você tem é 15 minutos, é 20 minutos. Usa isso para você, vai te fazer um bem assim, ó, enorme. Então eu acho muito essencial que a gente comece o nosso dia cuidando da gente, sem ficar pensando de que você não tem esse tempo. É 15 minutinhos mais cedo, sem criança te chamar, sem marido te chamar, sem problemas da empresa, um tempinho que você reserva para você, ao invés de começar o seu dia atropelada, né, pelas urgências que forem aparecendo. Então tem a questão aí de você cuidar bem do seu dia logo que ele começa e o celular de novo. Às vezes a gente começa o dia lá com, deixa eu ver aqui o WhatsApp. Deixa eu ver aqui as redes sociais. Deixa eu ver o e-mail. Você entregou as primeiras horas do seu dia já para as urgências. Você está pedindo para ser atropelada de novo, né? Então, isso pode, de novo, consumir a sua energia e te impedir de cuidar de você. Aí você vai ter a oportunidade de também seguir o seu planejamento que você fez lá no seu milagre da noite. Lembra que a gente falou? Né? E a Rejane muito bem colocou aqui que a questão de ser ocupada e ser produtiva. E tem uma outra coisa que eu gosto de lembrar, é que as nossas tarefas, elas não acabam, né? E se essas tarefas não acabam, vão ter um monte de coisas para você cuidar. Se você não tiver a sua agenda de prioridades, você vai virar a agenda das urgências, você vai virar a agenda das necessidades até do seu filho, você vai virar a agenda do que te aparecer. A gente né? acaba virando a agenda do outro, né? Exatamente. Então, como você definiu o que é mais importante? Você não dedicou sua vida para o celular. Você está selecionando as informações, você está se colocando em primeiro lugar, você vai começar o seu dia dando atenção, né, àquilo que você planejou. Porque, do contrário, a gente passa apagando esses incêndios, atendendo essas urgências e, de novo, vai chegar ali no final do seu dia achando que você não fez aquilo que precisava ser feito, né? Verdade. E dentro dessa perspectiva também, Rê, uma coisa que a gente precisa fazer, 2 habilidades, né? Que a gente pode desenvolver que nos ajudam demais nessa organização. Aprender a delegar, sabe? Aprender a ficar confortável em delegar, confortável em receber ajuda, né? Em confiar no outro. Porque às vezes você pensa assim, nossa, mas só eu que sei fazer isso aqui tão bem, né?
Ninguém consegue fazer com a qualidade, com o nível de entrega que eu preciso. Mas se Sim. eu nunca me dispor a, às vezes, abrir espaço para isso, para treinar essa pessoa, para falar que jeito que eu quero, esse dia, né, em que Exato. você não precisa estar à frente, nunca vai chegar. Esse é um parêntese bacana que eu sempre coloco também, até nos meus treinamentos de liderança, né? A pessoa Uhum, que, até dentro da empresa, ou para liderar a família mesmo, ela não consegue, né, ali repassar o seu conhecimento, ela tem uma régua de critério muito alta, que nada tá bom à altura. Eu costumo dizer que você está tirando do outro a oportunidade de aprender, né? Seja o outro seu esposo, seja o outro seu filho, seja o outro seu colaborador. Se você nunca dá a chance, se você segura tudo, porque tudo tem que ser você, você tira do outro a oportunidade de aprender, né? sim. Então a gente precisa pensar e repensar sobre o delegar. Tira do outro a oportunidade de aprender e se dá o dever de ficar sempre sobrecarregada, porque vai virando uma Sim, obrigação, né? sim. Ah, eu não posso, não tem como eu me ausentar dessa empresa, não tem como eu me ausentar da questão da família, de acompanhar os trabalhos. Por quê? Porque às vezes você está concentrando muita coisa em você. Então, delegar é permitir que a outra pessoa se desenvolva e que você, talvez não no tempo que você gostaria, porque às vezes a gente é imediatista, né? Quer que as Sim. pessoas aprendam Da rapidamente noite aquilo pro que a gente dia, né? levou muito É. tempo para desenvolver, você também nunca vai ter oportunidade de descansar. Então, essa é uma habilidade para ser desenvolvida, para você organizar o seu tempo. E a outra também primordial. 100% das mães que eu acompanho falam disso, né? Não saber falar não, né? Isso é maravilhoso, essa sua colocação. Quando você não sabe falar não e você se compromete com mais do que você dá conta. Você se compromete mais do que você deveria. A pessoa te pede uma ajuda, aparece alguma questão e ao invés de você tá assim com vontade de falar não, mas por constrangimento, porque você não quer ficar mal, por conta de N fatores, você diz sim quando a sua vontade era de falar não, né? Então, isso é uma habilidade para a gente desenvolver. Tem como falar não com elegância, tem como você falar não sem ficar mal com as pessoas. Quando a gente fala não no momento certo, e qual é o momento certo? Toda vez que você pensou assim, nossa, para que eu fui aceitar aquilo? Já aconteceu aí, Rê? Nossa, Ixi, mas para um que eu me monte. comprometi com isso? Toda vez que a gente pensa assim, deveria ter sido um não e não um sim, né? Você deu um sim para a pessoa e você deu um não para você, né? Como falar não com elegância? Tem uma técnica para isso que a gente chama de sanduíche. Já viu falar dela? Ah, isso é maravilhoso. Parece Pode contar aí do seu jeitinho. Parece muito com a técnica para a gente dar feedback, né? Alguém Sim. veio te trazer um convite, um pedido, alguma coisa para você se envolver, a gente usa a técnica do sanduíche. Primeiro, você com sinceridade, né, com acolhimento, com amor, reconhece aquela pessoa, né, aquele projeto que ela está trazendo, né, encontra alguma coisa genuína que você possa validar aquela pessoa sobre isso que ela está te pedindo para fazer. Segundo, dê o seu não. Mas não é um não assim, sabe aquele não gaguejado? Aquele não que você tá assim quase que se escondendo. Não, seja firme, né? Dê o seu não. E por último, aliás, sem se justificar, tá? Não é aquele não assim, olha, eu não posso, porque X, Y. Não precisa justificar, só fala, estou envolvida com outras coisas aqui prioritárias, não vou poder dedicar a energia que o seu projeto merece, não vou poder dedicar a energia que o seu pedido merece, né? E por último, reconhece de novo aquela pessoa, né? Deseja a ela que ela encontre alguém que possa contribuir, ofereça sugestões, traga sugestões para ela, né? Que você possa colocar ali diretamente ao invés de você se envolver. Então, essa é uma forma que pode nos ajudar a contribuir com a outra pessoa. Como que eu estou contribuindo? Você está dando para ela a oportunidade dela procurar alguém que está com mais boa vontade, que está com mais energia, que está com mais disposição, e você não se compromete com aquilo que você não tem condições de fazer, né? Então, falar não é uma habilidade também que a gente precisa desenvolver. Quanto tempo a gente ainda tem, Rê? 10 minutinhos. Acho que já está Aqui, ó. acabando, né? Vamos tentar finalizar num 5? E aí a gente. Tá bom.
Gente, tem alguma pergunta aqui? Ou a Laís pode seguir aqui com as dicas que ela trouxe? Fiquem à vontade, tá? Vamos ficar mais uns 5 minutinhos e a gente encerra, que eu tenho aqui um outro compromisso, a Laís também. E a gente terá também outras oportunidades de tê-la aqui conosco. Vocês também podem segui-la, né, no Insta dela, que é Laís Vieira. E ela sempre traz com muita assertividade, com muita leveza, dicas incríveis. Pode continuar aí, Laís. Obrigada, Rê. Então, assim, desenvolver essas duas habilidades aí, começar a prestar atenção a isso, né? E não são coisas difíceis da gente fazer, a gente só precisa ter presença, né, Rê? Ter Verdade. presença para perceber a situação acontecendo e você cuidar aí do seu tempo. Outra coisa também que nos ajuda bastante é você começar a prestar atenção em quais são os seus ladrões de tempo, né? O que é que rouba a sua energia? A gente já falou de um aqui, né? Ficar consumindo informação excessiva que você não precisa. Mas existem outros também que você pode começar a pensar aí. O que é que rouba a sua energia, que rouba o seu tempo? Grupos no WhatsApp, redes sociais, sabe? Desorganização, um monte de reunião que aparece aí no Zoom para a gente poder estar presente, né? Muitas vezes reuniões mal planejadas. Talvez você é uma gestora, você é a pessoa que promove essas reuniões. Então, começar a ficar atenta a essas reuniões mais objetivas, quando somos nós que estamos promovendo, ou quando você está participando, contribuir ali para que aquele time, para que aquele grupo de pessoas possa estar mais focado, para que a gente possa cuidar bem do nosso tempo, né? Ansiedade, que é isso que nós estamos sentindo demais nesses dias, também é um ladrão de tempo, porque nos rouba do agora, né? Você fica com a cabeça ali, ai meu Deus, o que vai acontecer com a minha família, com as pessoas que eu amo, o que vai acontecer com o país, o que vai acontecer com o meu negócio, e a gente fica alimentando esses cenários que nem chegaram, e a gente perde de perspectiva o que a gente pode fazer no agora. Então, identifica aí em quais deles que você mais sofre, né? Em quais que você muitas vezes mais se castiga, para você não virar uma escrava desses ladrões de tempo, sabe? Verdade. Então, é algo que pode nos ajudar também bastante. Outra coisa, Rê, tem muita gente de home office nesses dias, né? E as mães em home office têm um grande desafio, que é não saber a hora de parar. Quando a gente está na empresa, quando a gente está no escritório, tem lá, né? Você deu o horário, fechou, você volta, aquela questão toda. Agora, quando o trabalho entra dentro da nossa casa, né? E você está ali o tempo inteiro, nós precisamos definir qual é a hora que você vai falar para você. Não, agora deu. Porque nem sempre, às vezes a gente fica assim, nossa, eu vou terminar. E aí, que hora que termina? Né? E uma Que hora situação que vai acaba? atropelando outra, né? Às vezes, Uhum, cuidando do trabalho, atropela ali o cuidado com o filho, e passa de hora do cuidado de organizar um almoço, né? Uma janta, um lanche, o horário do sono, uhum, né? Então, assim, essa sim, pré-organização de agenda para o home office, eu acho ela, assim, fundamental, né? sim. E E não quando a é gente não fácil. sabe, não é fácil. Nada do que a gente está falando aqui são coisas assim, Hum, são coisas simples, mas não são coisas fáceis. Não é porque é hum, simples que é fácil, né? hum, Às vezes o óbvio é um desafio para nós. E essa hum, hora de parar é uma das mais desafiadoras, porque a gente quer ver tudo finalizado, a gente quer ver tudo organizado, ver tudo pronto. Só que tem questões que tá ok deixar para amanhã, né? verdade. Tá ok finalizar amanhã. Você vai ficar ali 1 hora, 2, sei lá quanto tempo a mais. Isso vai, como a Rê falou, atropelar outras coisas que vai deixar tudo mais difícil ainda para você. Verdade. Então, começar a ficar presente, assim, de que você não vai deixar tudo sempre pronto, tudo redondinho, sabe? E aceitar essa imperfeição. E para a gente finalizar aqui, dentre outras coisas que a gente poderia falar para mães, né? Eu diria em relação a gente não se culpar, né? Laís, como que faz para eu não me culpar? Como que faz para não deixar a culpa ficar aí me tirando do eixo? Hum, Você fazer as pazes com a sua realidade, né? De que você está sim num momento desafiador,
Você não tem que ser a Mulher Maravilha. Você precisa ser organizado ao máximo que você conseguir? Sim. Você precisa organizar o seu dia, cuidar do seu tempo da melhor forma possível? Sim. Mas essa melhor forma possível tá tudo bem ela ser imperfeita. A gente pode ter um monte de falhas, um monte de erros no caminho, e mesmo assim a gente está dentro de um caminho de evolução, né? Então, fazer as pazes com a nossa realidade, com os nossos desafios, demitir essa culpa, esse perfeccionismo, abrir mão do controle e aprender a responder para nós, né? De tudo que tem que ser feito, quais são as guerras que eu vou escolher, né? Estar nelas, me mover com elas e aquilo que eu vou deixar para lá, tá tudo bem, sem culpa, sem martírio, sem sofrimento, porque a gente é humana e a gente merece se acolher também. É verdade. Muita gratidão, Laís. Esse autoacolhimento, ele é super necessário, né? Principalmente mães, empresários, às vezes. São tantas demandas que não param para pensar assim, né? Ontem mesmo eu estava conversando com Uhum, uma cliente, ela é de uma empresa familiar, né? Ela faz o financeiro de lá e está com a mãe na UTI. E ela falou, Rejane, eu estou entrando em desespero. Eu falei, calma, né? Calma, é normal a gente se desesperar, é normal a gente sair do eixo, né? Porque você está com o seu eixo dentro de uma UTI, que é sua mãe. Você tem que cuidar da sua uhum, empresa que tem que rodar, você tem que cuidar dos seus filhos porque estão com aula online dentro de casa, né? É normal se desesperar, mas aí não pode ser normal se manter nesse desespero, né? isso. Então, assim, num certo momento, acolha mesmo o sentimento que você está tendo de medo, né? De... E faça sua oração, né? Peça a Deus que te dê força, esteja sempre ao lado de pessoas que queiram o seu bem, né? E que possam te ajudar. E nesse momento é muito importante, né? Eu ter delegado as coisas a outras pessoas, porque de repente, num momento de desequilíbrio, eu preciso que as coisas girem, né? A casa, a família, os filhos, os negócios. Eu tenho que pensar que eu não sou também imortal, que vão ter momentos em que eu posso adoecer, ou em que eu posso ter que Sim, parar tudo para cuidar de alguém. Então, assim, esse delegar é muito importante também nesse momento. Laís, sim, eu tenho muita aprendido gratidão. aqui, Eu sei sabe, que você Rê? tem conteúdo para a gente ficar aqui assim, ó, o dia inteiro. E as mães ficam enlouquecidas e um monte me mandou mensagem. Já, pelo amor de Deus, deixa gravado, porque esse horário vai estar uma loucura para mim, eu não consigo assistir. Então, assim, para você que está aqui, avise para as mães, né, que eu vou deixar lá no IGTV por um tempo, para que Uhum. essas mães venham, assistam, se beneficiem aqui dessas dicas da Laís. E acompanhem também o trabalho dessa menina, que é uma mãe, esposa, empresária maravilhosa, um ser de Deus aí nas nossas vidas, né? Que traz luz com muito cuidado, com muito acolhimento. Muita gratidão, viu, Laís, pela sua presença na minha vida, por tudo que eu já aprendi com você. E que Deus continue a te abençoar, né? Que a sua luz chegue cada Amém, vez Rê. mais adiante, e que você consiga aí ajudar, né? Muitas mães, muitas mulheres nessa jornada tão divina também, né? Que nós temos, Uhum, de acolher, de cuidar, de colocar ordem, mas acima de tudo, uhum, nos cuidando também, né? uhum. Obrigado pelo carinho, viu? E o meu desejo, assim, desejo do meu coração para todas as mães e famílias aí, é que cada um consiga fazer esse autoacolhimento nesse momento, porque eu vejo que o mais importante é a gente cuidar da nossa, nesse momento específico, da nossa saúde mental e emocional, porque você não Verdade, tiver bem, né, nesses aspectos, você vai ter dificuldade de sustentar os outros pilares, onde você também é importante. verdade. Então, ó, um beijo no seu coração, Beijo. beijo para todos aí na sua casa. Muita gratidão a você que esteve aqui conosco, a você que está assistindo essa gravação. Muita gratidão. Fiquem com Deus. Vamos manter a fé, o otimismo, a organização. Vamos manter o autocuidado, que a gente vai conseguir vencer isso juntas, né? Um Vamos sim. beijo para todos. Fiquem com Deus. Tchauzinho. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.